Hello, Budismo Pop Rides Again. Como é que o budismo de Nichiren Daishonin vê a competição entre os seres humanos? Desce a vinheta aí, Brad. Hello, aqui estamos, diretamente do telhado, at the roof, se fosse na Inglaterra. Se inscreve logo no canal, compartilha logo com os amigos, dá logo o seu like para não esquecer, você vai gostar mesmo. E aí aproveita o ensejo e já mexe logo no sininho para ter as notificações e tal, para mostrar nossa relevância pro YouTube, né? Aqui estamos, diretamente do telhado, né? Um barulho, algum ruído, você já sabe, meio que ao vivo. Esse tema é interessante porque o budismo é uma filosofia trimilenar que abrange, né, tudo aquilo que você pensar vida. Tudo que você pensa vida, o budismo abrange. Inclusive, de maneira extravagante, a morte também está incluída no mesmo pacote, porque o budismo vê a vida e a morte como a palma da mão e as costas da mão. É uma coisa só, ora corrente alternada, ora corrente contínua. Mas o que a competição tem a ver? A competição tem a ver que o budismo não observa a competição entre os seres humanos. O olhar do budismo ainda é muito mais profundo. Ele observa a competição, a luta pela sobrevivência em todos, eu vou dizer de novo, todos os campos da natureza. Não existe um campo da natureza onde a luta pela sobrevivência não esteja instalada. Isso acontece assim há centenas de milhões de anos. Quando a primeira tentativa de predação levou a primeira fuga com sucesso. Deve ter uns 3 bilhões de anos mais ou menos. 2 bilhões de anos e meio. E obviamente que aquele primeiro que fugiu desenvolveu-se para ir para mais longe. O predador aumentou o seu volume e aumentou a sua tensão na busca da captura. E isso provocou uma corrida dramática pela vida, por viver. A vida não é fácil. As pessoas imaginam que podem viver com toda a facilidade. E não é assim. A vida é uma competição intrínseca, desde os espermas. Procura na NetGeo, tem esse programinha lindo. Você vai ver os espermas enganando uns aos outros, botando o pé na frente, fingindo que são ovos para atrair milhões para a morte e fugir, porque só vai poder chegar um. Só chega um. Você já reparou? Não nasce, no dia de hoje, por exemplo, nasceram todos os partos, foram de gêmeos ou trigêmeos. Não. 80% dos partos, um só. Por quê? Porque é a vida. A vida é assim. A gente não pode imaginar, por exemplo, que você vá ocupar um cargo que é disputado por várias pessoas porque você é o pior. Você vai lutar para ser o melhor. Se você for o melhor, você ocupa esse cargo. Por quê? Porque nem todos podem ocupar todos os cargos. E a gente no budismo gosta muito de uma meritocracia, né? Então, obviamente, que aquele que está mais esforçado, mais dedicado e mais determinado, acabará vencendo. Isso naturalmente. Isso naturalmente. Em todos os campos da natureza que você observar, existe lá a questão básica e fundamental de como competir para viver. O leão tem que tomar conta de 12 leoas. E se ele não for muito forte, muito hábil, ele não só perderá as leoas, mas como todos os filhotes, para um leão maior ou melhor do que ele. Então a luta é incessante, seja na savana, seja na cidade, quando você vai lá fazer aquela prova para aquele concurso. Ora, você vai fazer uma prova, por exemplo, para sargento das Forças Armadas do Brasil. Você vai fazer uma prova onde você tem 100 vagas e 200 mil pessoas inscritas. Obviamente que o processo seletivo vai levar 100 pessoas a 100 vagas. Mas por que essas 100 pessoas irão para as 100 vagas? Porque tiveram mérito, porque estudaram, porque se empenharam mais do que os outros. Tanto é que vão chegar a essas vagas. Isso acontece naturalmente. Não precisa lei do Estado, não precisa regulamentação social, não precisa de nada disso. Agora, o que o budismo observa? A ética budista é fundamental. A competição, ela tem que necessariamente obedecer ao seguinte critério: ser limpa.
Porque a competição ela vai partir do pressuposto que você tem regras para atingir o objetivo, como por exemplo uma prova de concurso. Agora, ela tem que ser limpa no seguinte sentido: aquele que mais se aplicou, que mais estudou, que mais produziu, deve ter acesso ao cargo, e não aquele que é amigo ou aquele que é próximo de quem está organizando o concurso. A meritocracia no budismo é isso. Então a gente observa o seguinte: todo esforço, todo tipo de competição, se ele for feito de maneira sadia, saudável, e a gente vê isso em tudo que é lugar. Veja, a luta livre, MMA, o UFC, o que você quiser. Eu particularmente não aprecio. Mas se você parar para observar, você observa ali o tipo de violência que uma luta propicia, confronto físico entre dois homens ou duas mulheres, e regras. Você observa que você não pode dar golpes baixos, não pode enfiar o dedo nos olhos do outro. Enfim, mesmo aquela coisa que para quem está olhando de primeira parece uma coisa super agressiva, ela tem normas, ela tem regras. Então, se a competição for honesta e justa, que seja, porque é da natureza do existir. Isso é inerente a estar vivo. Dentro de você, nesse momento, tem corpos e anticorpos em plena luta. Alguns tentando te infeccionar, outros te defendendo. Então isso é inerente a existir. Isto não é bom nem é mal. É a natureza. É do processo da bio. E o que rola para nós que somos budistas? Observamos isso com todo critério. Por quê? Porque é preciso sempre o caminho médio. A gente sabe, se for esticar demais a corda do violão, ela arrebenta e você não tem música. Mas se você deixá-la frouxa, ela não tira som nenhum, você também não tem música. Então o que se pode fazer é afinar o instrumento. O que é afinar o instrumento para um budista? Observar o caminho médio. A competição, ela não é boa nem é má, ela é inerente à existência de tudo aquilo que você observa, vê e está vivo. Na natureza tudo tem hierarquia, tudo tem ordem, os bichinhos todos têm aqueles que são suas tropas de elite. Isso é inerente a estar vivo. Tentar mediar uma coisa como essa, com regulamentos, leis, comandos, normativos, é pura perda de tempo. A natureza sempre encontra o seu jeito. E o budismo é vida, porque budismo é natureza. Então olha só, vai competir, vai lutar pelo teu espaço agora, com cortesia, com dignidade, com honra, respeitando as regras de quem está lutando pelo espaço, lutando para vencer e não para derrotar o outro. Porque lutando para vencer a si mesmo, você vai estar na verdadeira competição. Porque só quem é capaz de vencer a si mesmo é capaz de vencer o mundo. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.